Fala galera, belezinha? Marcel Viana aqui, eu tô aqui para poder te orientar como começar a tirar músicas de ouvido e hoje eu vou falar das 3 sonoridades principais que a gente tem que entender e tem que ter na cabeça para poder começar a se aventurar nessa área aí. Então se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal e aproveita para olhar na descrição porque aí estão meus cursos e também meu grupo de estudos gratuito para violão, tá bom? Quando a gente fala em tirar músicas de ouvido, a gente precisa entender uma série de coisas. Existe lógica musical, que a gente chama de harmonia funcional, tá bom? Que você pode estudar para se aprofundar nisso daí. E aí a gente tem que entender essa parte lógica e também entender a parte sonora, a parte prática, né? Não adianta eu fazer todos os cálculos de harmonia e não ter as sonoridades no ouvido. Muitas vezes é até mais importante que você tenha sonoridade no ouvido do que você entenda a lógica. Então, sempre que você for pegar alguma coisa de harmonia, que você for estudar alguma coisa para poder conseguir tirar músicas de ouvido, essas coisas, você precisa, de fato, estudar a sonoridade, entender, não só tocar de olho, mas também tocar com o ouvido, tá bom? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma coisa que chama campo harmônico. Depois, se vocês quiserem, a gente pode aprofundar mais nisso, mas eu quero focar aqui em 3 sonoridades especiais aí que fazem o movimento de qualquer música que existe, tá bom? Então a gente tem 3 sensações musicais, que são relaxamentos, afastamentos e tensões. Toda música, os acordes vão estar fazendo algum desses 3 movimentos, tá bom? Então, vai depender da tonalidade também. Então, pensando nisso, a gente pode pensar no campo harmônico e trazer as sonoridades que mais trazem essas características, os 3 acordes que mais trazem essas características dentro do campo harmônico, tá bom? Então, os acordes que mais trazem essas características são o primeiro grau com sétima maior, o quarto grau com sétima maior e o quinto grau com sétima. Se a gente for pensar em Dó maior, a gente vai ter aqui, ó, Dó com sétima maior, Fá com sétima maior, Sol com sétima. Beleza? Então, cada um desses daqui traz uma sensação diferente. Todos em relação ao Dó, porque se a tonalidade é Dó, tudo está se conversando com Dó. Se fosse Ré, mudava e tudo mais, mas vamos focar em Dó aqui, depois a gente fala mais sobre isso. Quando a gente toca o Dó, com sétima maior, ele vai trazer aqui uma sensação de repouso nessa tonalidade. Mas é lógico que se eu tocar ele vazio, não vai fazer nenhuma diferença. Os acordes, eles precisam interagir com outros para você começar a sentir isso. Então, quando eu estou aqui e toco o Sol com sétima maior, repare que ele traz uma tensão muito grande. E nesse momento, você deve estar pensando, deve estar incomodado, porque tem alguma coisa estranha. A sonoridade não terminou, não deu uma conclusão. E você vai só ficar calmo só quando eu tocar esse acorde de novo. Então veja que mesmo eu tendo passado um tempo após tocar o Sol com sétima, você ainda ficou incomodado pensando que precisava de uma conclusão. Isso a gente chama de dominante, o acorde que tem mais tensão dentro de um campo harmônico. E ele só vai acabar com essa tensão a partir do momento que você tocar o acorde tônico, que é o acorde da tonalidade, que seria o Dó com sétima maior. Se eu vim aqui e toco, você fica incomodado, olha, não finalizei, inclusive eu posso parar que você ainda vai ficar incomodado enquanto eu não chegar e tocar o Dó com sétima maior. Isso é muito mágico, né? E a outra função que a gente tem é a subdominante, que é o acorde que traz afastamento. Então, se eu toco Dó, quando eu toco Fá com sétima maior, você não tem aquela sensação que tem que acabar urgente, mas você ainda fica esperando alguma coisa, que é justamente eu voltar pro Dó, né? Ele traz um afastamento. Um traz uma urgência para você resolver, e o outro fala assim, dá para resolver depois, entendeu? E quando a gente faz o movimento 1, 4, 5, que é justamente pegar o Dó com sétima maior,
o Fá com sétima maior, Sol com sétima maior e depois voltar para a tônica, o Dó com sétima maior, a gente tem um movimento bem natural na música, que é relaxamento, afastamento, tensão e resolução. Então, tônica, subdominante, dominante e tônica. Veja só. Esses são os movimentos mais claros da música. Inclusive, vai depender da tonalidade que você está. Isso vai mudar, isso é em relação ao acorde. Não vai ficar pensando que é só o Dó que relaxa, só o Fá com sétima vai dar essa sensação de afastamento. Por exemplo, se eu pego aqui no tom de Lá maior, agora a minha referência aqui é o Lá com sétima maior. Então Lá com sétima maior vai ser a tônica, Ré com sétima maior vai ser a subdominante e o Mi com sétima vai ser a dominante, para resolver no Lá com sétima maior. Então, isso aí. Então, por isso que eu penso no número, fica muito mais fácil quando a gente pensa primeiro grau, sétima maior, quarto grau, sétima maior, quinto grau, sétimo e o primeiro grau com sétima maior novamente. Esse movimento em qualquer campo harmônico vai funcionar e vai trazer essa mesma sensação. Então o que você pode fazer? Pegar uma tabela do campo harmônico aí na internet mesmo, você acha várias. Se você quiser, deixa aí nos comentários se você quer que eu explique melhor o que é campo harmônico. Você vai pegar esse tipo de tabela, vai chegar aqui. Primeiro vai estudar tônica, quinto, dominante, né? E tônica. Faz isso em todos os tons. Depois você vai fazer a mesma coisa, tônica, subdominante e tônica. Estuda isso em todos os tons. E depois você pode pensar tônica, subdominante, dominante e tônica. Estuda isso em todos os tons. Isso é tão forte que se você for reparar na música pop, você vai entender que a maioria dos refrões vão para subdominante, porque isso traz um afastamento, traz um destaque da música. Então normalmente você tem os acordes girando uma tonalidade aqui. Quando você vai para o refrão, você vai para um acorde que é subdominante. Então, é lógico, a gente tem 7 acordes dentro do campo harmônico e todos eles têm essa função um pouco mais fraca. Mas depois, se você quiser, eu também posso falar sobre isso. Mas se você entender essas principais funções aqui, seu ouvido já vai estar muito mais preparado para conseguir tirar músicas de ouvido, tá bom? Então é isso daí que eu queria conversar com vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e aproveita para compartilhar com os amigos. Não se esquece, na descrição tem meus cursos e meu grupo de estudos para ukulele, tá bom? Muito obrigado por tudo e falou!